BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A reforma tributária é uma das maiores mudanças feitas no sistema de impostos sobre consumo no Brasil nos últimos anos. Na prática, ela muda a forma como vários tributos serão cobrados, com a proposta de simplificar as regras, dar mais clareza ao sistema e reduzir parte da burocracia que hoje pesa sobre as empresas. E este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com o Fábio Cury, sócio de Urbano Vitalino Advogados e atua há mais de 20 anos no direito tributário, assessorando empresas e pessoas físicas, tanto em disputas judiciais e administrativas, quanto no planejamento estratégico de tributos diretos e indiretos em todas as esferas. Além da prática profissional, é professor visitante dos programas de pós-graduação da PUC, no COGEAI, e do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET. Desde 2016, exerce a função de conselheiro julgador do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo. Também atua como diretor do Departamento Jurídico, DEJUR, da Fiesp, e é membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, o IBDT, do Instituto do Advogado de São Paulo, IASP, e da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Sua formação inclui doutorado e mestrado em Direito Tributário pela PUC São Paulo, especialização pela FGV e graduação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fábio, seja muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso... Poxa, eu que agradeço, Gabriel. Acho que é uma alegria. Eu sou um fã, confesso, do BD Law. Acho que é uma visão muito interessante sobre o direito, né? A gente olha ele como também sob a perspectiva de mercado, e acho que falar sobre a reforma tributária é particularmente interessante nesse momento, né? Que são 40 anos de discussão para sair essa reforma, e então, assim, eu digo sempre que no mínimo a gente está em uma oportunidade em 40 anos, que é essa que a gente vive hoje. É isso aí, Fábio. E Fábio, você é brimo também, né, cara? Então, sim, exatamente. Você é brimo, você é mackenzista também, então hoje o papo vai ser bom, cara. E, Fábio, eu queria que você contasse a sua trajetória, como você foi parar aí no mercado jurídico, sempre que você é advogado desde criança, como que foi isso aí? Olha, Gabriel, assim, eu acho que eu sou um representante da linha dos advogados raiz, sabe? Barriga no balcão? Que foi forjado ali na prática e polido mais ou menos na teoria, eu diria. Eu vejo, eu não venho de uma família com tradição na área jurídica, né? Então, as decisões ali iniciais da carreira nossa foram todas tomadas um pouco na intuição e também um pouco de ver os exemplos, né, de pessoas que eu tinha como referência, ainda que não fosse da minha família. Então, assim, sempre passou pela minha cabeça de que o ideal seria, primeiro, óbvio, vir para São Paulo, né, que eu sou do interior de São Paulo, então a ideia era vir aqui, porque o mercado estava aqui. Mesmo? São José do Rio Preto. Terra boa. Meu pai veio de lá, né, Fábio? Eu te comentei. Os primos todos que ficam por lá, né? É isso aí. E aí eu pensei, poxa, eu tenho que ir para São Paulo, onde as coisas acontecem, na minha visão, naquele momento, e tenho que trabalhar o quanto antes, assim. E foi um pouco esse a diretriz que eu tomei, né? Vim cedo para cá, eu vim tinha 17 anos, e logo depois, no comecinho da faculdade, comecei já a fazer o estágio, acho que é aí que começa. Já com 19 anos eu estava lá estagiando, era um escritório grande, e foi uma experiência muito legal, porque eu tinha lá uma visão muito ampla, quer dizer, ali, né, eu trabalhava no contencioso, no escritório, ali a divisão não era extremamente rígida em matéria de temática, né? Então eu estava ali no contencioso civil, tinha casos societários interessantes, cíveis interessantes, ligados à administração também, direito administrativo, e claro, o tributário ali também ficava, sobretudo o contencioso judicial tributário, ficava conosco. Então, assim, era de tudo um pouco, né? Foi muito interessante e muito holística, né? Uma visão, assim, eclética do direito, que eu acho que sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né? Então, tinha o tributário, mas ali eu bebia de várias fontes, assim. E aí foi meio isso, eu fui lá, assim, desde o início trabalhando ali, e aí no fim, que foi interessante, eu tinha lá 2 sócios líderes aqui em São Paulo, desse escritório, que acabaram se desligando para seguir um projeto solo, e aí é que eles tiveram um desatino da vida deles, né, que foi convidar alguns dos advogados ali do escritório, dentre os quais a minha pessoa. Eu
e aí é por causa do desativo, porque eu não tinha nem a segunda fase do AB. E aí falaram, não, vamos abrir um escritório, nós vamos ser sócios. Eu falei, poxa, estava em dúvida ainda que eu queria, né? Se eu queria voltar para o interior naquele momento, se eu queria ficar aqui, se eu queria ficar no escritório grande que eu estava, porque afinal de contas era uma boa experiência também, né? Mas aí, enfim, a oportunidade de abrir um negócio naquele momento era extremamente sedutora. Lógico. E eu abracei e fui muito feliz nessa escolha, quer dizer, desde muito cedo, num escritório aí sim pequeno, nosso, né? Também com várias práticas, era menor, então acabava também circulando por vários projetos diferentes, de planejamento sucessório, às vezes de disputas ainda, quando eram sobretudo societárias, e o tributário, que ficava comigo, né? Só que acho que a grande vivência disso, de um escritório menor, né, que não é a carreira intuitiva para muitas pessoas, foi poder ter assim, uma vivência muito interessante de gestão. Então, desde ali do começo, eu já tinha questões societárias, não, agora não na qualidade de prestador, né, na qualidade de parte dessas discussões, estabelecimento de modelo de negócio, como é que vai ser, remuneração, projeto, e as dificuldades que o escritório tem. Né? Eu sempre digo que isso é uma questão de tamanho. Né? Os problemas, eles mudam de tamanho, mas eles são rigorosamente os mesmos. Assim. É muito interessante. E aí, então foi uma experiência muito legal. Né? E tem esses trades que a gente faz na vida. Então, você fica no escritório menor, e naquele momento eu me sentindo ali, eu era dono do meu negócio, né? Então, alguns movimentos ficavam difíceis também. Então, eu não pude, por exemplo, morar fora. Eu sempre quis fazer um LLM, não pude. E aí, enfim, mais uma vez tive a grande satisfação de trocar esse projeto pelo aquele que eu podia, né? Então, fiz a minha vida acadêmica aqui mesmo, né? Fiz meu mestrado na PUC, doutorado na PUC, enfim, acabei descobrindo um mundo aí que é muito interessante também, que é esse de você se manter constantemente estudando, né, atualizado, com boas relações com colegas fantásticos, que é onde eu ainda estou, né, e que foi puxando a outras coisas, né, então, o Conselho Municipal de Tributos, a função de julgador administrativo, alguma relação com órgãos de representação, tipo na Fiesp, na Ciesp, eu acho que o advogado ganha muito quando ele é um pouco mais horizontal, né? Ele está em vários ambientes, ele consegue entender soluções e para conseguir trabalhar esse direito nosso não como uma coisa em si só, mas como um vetor. Né? O direito é um vetor, a gente quer chegar num lugar nos nossos clientes, né? Então acho que tem que olhar para isso. Então foi um pouco isso. E aí em 2016, essa trajetória minha até agora, né, digamos, foi ali coroada porque o Urbano Vitalino, que é o escritório que eu sou sócio hoje, o Urbano, que é o meu sócio, um grande amigo, já era do escritório primeiro que eu trabalhei, tinha saído, já tinha voltado para o escritório tradicional da família dele, que é um escritório que já tem 87 anos, né, e aí a gente acabou se juntando com o Urbano e hoje é onde estou. Então, assim, eu digo que sou raiz também um pouco nisso, quer dizer, se for pensar hoje, a equipe com que eu trabalho, parte dela é a mesma faz mais de 20 anos. Eu nunca troquei de equipe. Então, acho que essa é uma característica legal, assim. Puta, legal, Fábio. Quer dizer, trocou a Badibacite pela JK e o Multilíbano, eu espero que continue mesmo o Multilíbano. Exatamente. Que beleza, Fábio. E, Fábio, cara, muito legal essa jornada aí, então... E é bacana, porque agora você viveu de tudo um pouco. Você, então, foi para um grande, que não era sócio lá, depois montou o seu próprio, está como sócio aí no Urbano Vitalino. E, cara, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a reforma tributária e quando o empresário aí ouve reforma tributária, qual a primeira preocupação que ele tem que ter na prática? Eu acho que essa é uma pergunta, assim, super pertinente, até porque esse é um alerta que eu tenho feito o tempo todo, é que eu sinto que o mercado como um todo, e eu digo mercado pelo ponto de vista dos nossos clientes, né, e de alguma maneira até do nosso jurídico, não tem se atentado para esse fenômeno, né, não, ou pelo menos não com a gravidade que ele tem. Eu acho, o principal ponto que eu acho que um empresário hoje tem que se preocupar é com estar informado e estar agindo em relação à reforma. Né? Então, assim, eu acho que é interessantíssimo que ele entenda, óbvio, ele não pretende que os empresários, de repente, virem tributaristas, né? Porque seria uma lástima que isso acontecesse. Mas, ainda assim, eles precisam entender o que muda, qual é a lógica do que vai acontecer. Porque, realmente, é uma mudança totalmente... assim, vai mudar da água para o vinho, o sistema, né? Então, é importantíssimo que ele esteja a par
de grandes linhas de qual a ideia do que vai começar a acontecer, né? Não eventualmente saber de todas as regras, etc., mas entender a lógica do sistema. E a outra coisa também ter a certificação, vamos assim dizer, na medida do possível, que esses stakeholders internos deles, então, assim, o pessoal do contábil, o jurídico, enfim, estejam preparados para conseguir implementar, né, todas essas mudanças. Porque quando a gente fala na reforma tributária hoje, que é um sistema novo, que é um IVA, né, dual, que vai ter IBS e CBS, com não cumulatividade plena, ou seja, tomada de crédito em todas as etapas, diferentemente do que a gente tem hoje, com esses nossos tributos que vão ser substituídos, né, com um sistema mais eficiente, etc., isso é muito diferente do que tem hoje, né? Então, hoje, né, por exemplo, quando eu vou prestar um serviço, ou qualquer empresa presta ali um serviço, ou vende uma mercadoria, né, ela não tem só os impostos que incidem naquela operação, e que vão evidentemente mudar, mas ela tem que entender na lógica da cadeia toda que antecede essa venda ou essa prestação de serviço, que tudo isso vai passar também por uma revolução copernicana e que ele vai ter direito de crédito de tudo, né, e que ele vai ter que parar para pensar no custo do produto dele sem esses resíduos tributários que hoje vão se acumulando. Né. Então, hoje no ativo dele ele tem lá um bem, mas esse bem, na verdade, está lá o bem e o valor do tributo, do resíduo que está lá. Né. Hoje, quando ele tem o custo da produção do serviço dele, ele tem que pensar nesse custo, mas esse custo hoje em dia tem tributo, que vai deixar de ter. A lógica é a tributação incidente por fora. Né. Então, estar preparado para isso é saber esta lógica e conseguir ter elementos para você fazer conta e já se preparar para um cenário que em 2027 muda, já com a substituição da COFINS pela CBS. Né? E isso sem falar, claro, em inúmeras outras decisões. Então, olha, já começa o ano que vem aí a tributação nova para valer, né? E nesse sentido, quer dizer, como é que estão os contratos que estão sendo feitos hoje? Né? Esse empresário hoje vai fazer um contrato de locação, ele já parou para pensar em como estão as cláusulas de ajuste, né, das alíquotas novas. Ele está tomando a locação do melhor locador possível, é uma pessoa jurídica que vai dar direito de crédito, ou ele está pegando uma pessoa física que não será contribuinte e não dá crédito. Né? Então, tudo isso vai determinar como a vida vai ser a partir do ano que vem. Nós estamos em abril. Então, assim, eu acho que é isso. O empresário precisa... Dezembro, o pessoal vai estar olhando com certeza para isso. Exatamente. Então, tem que estar informado e tem que agir em cima disso, sabe? E aí acho que é o papel nosso, né, dos consultores, dos advogados, não só tributaristas, né? Todos os colegas nossos aí precisam estar prontos para, dentro das suas respectivas áreas, entender os impactos disso. Muito legal, Fábio. Fábio, na sua visão, empresário, tem que olhar isso como um risco ou uma oportunidade? São os dois? Olha, eu identifico com clareza que são as duas coisas. Eu acho que tem grandes riscos e eu acho que tem excelentes oportunidades. Na linha do risco, né, eu vejo, se eu tivesse que ponderar assim, quais são os riscos, eu diria que são dois principais. Um de compliance, certamente, de conformidade tributária, e um de competitividade. Né? O de compliance é justamente por isso, quer dizer, é uma mudança legislativa enorme, cuja regulamentação ainda não saiu, em última análise, para uma coisa que está acontecendo em 8 meses, né? Aliás, até já está acontecendo, mas, enfim, terá implicações mais reais daqui a 8 meses, que nós não temos ainda nem sequer a regulamentação pronta. E as notas técnicas lá do comitê gestor têm saído ainda. Né? Então, tem muitos aspectos de compliance mesmo, de conformidade tributária, documentos fiscais, parametrização de sistemas, esse tipo de cautela, que eu acho que isso pode ser um risco grande nesse momento. Né? E eu digo esse momento que, infelizmente, não é tão curto, porque a fase de transição começou já, a gente já está na fase de teste, aí começa o ano que vem com a substituição da COFINS pela CBS, mas isso vai até 2032. 2033, regime novo a pleno vapor. Então, assim, até esse paraíso esperado lá, o purgatório é longo. Né? Então, é isso. E a gente está falando de um sistema no Brasil, né, em que eu vou ter que manter, durante esse período todo, os dois sistemas. O novo, que é um desafio porque é desconhecido, e o velho, que é um desafio porque é o desafio que nós já conhecemos de complexidade. Então, eu vejo que o compliance pode ser um risco, sabe? Em termos de competitividade, certamente é um risco um pouco mais sutil, mas eu acho que ele não deixa de ser muito evidente, que é isso que eu acabei comentando. Então, por exemplo, além dessa questão da precificação, que é um detalhe importante, formação de preço, etc.,
muitas decisões hoje estratégicas, elas são tomadas tendo em vista discussões tributárias. Então, exemplo clássico é a alocação de negócios, né? Hoje existem várias operações que são estruturadas, e estou dizendo até fisicamente no Brasil, considerando benefícios fiscais regionais, sobretudo do ICMS, que são dados para inúmeros contribuintes. Então, sei lá, tem um TTD da vida lá em Santa Catarina, um Prodesim em Alagoas, regimes de importação, né, de Itajaí, de Vitória, então vou importar por lá porque eu tenho um benefício fiscal e aí vou botar esse caminhão para rodar o Brasil inteiro. Quer dizer, a lógica dessas coisas todas, esses benefícios vão acabar, né? Claro, vai ter um fundo de compensação e etc. Mas, poxa, estou pensando num projeto a longo prazo agora. Onde eu vou alocar meu negócio? Né? A falta de conhecimento do que está por vir, que na verdade já está dado, né? Isso aí na lei complementar a gente já tem esses elementos. Quer dizer, onde eu vou colocar meu negócio? Né? Tem que ser onde é mais eficiente em termos de mercado mesmo. A reforma tende a limar essas ineficiências aí, né? E isso para outras tantas coisas, são invisíveis os exemplos todos, né? Então eu vou agora partir para uma recuperação judicial de uma empresa. Poxa, mas peraí, no plano de recuperação, esses caras estão considerando esses números, né? Qual é a conta que eles estão fazendo para determinar a margem, por exemplo? Tudo isso está sendo levado em conta. Eu vou participar de uma licitação. Esse é um caso ainda mais grave, né? Estou participando de uma licitação, teria um projeto. Essa viabilidade está considerando esses novos impactos? Não está? Então, assim, a competitividade pode ser um fator decisivo. Quem hoje tem informação e consegue mapear a cadeia e estabelecer qual será mais ou menos ali o impacto real da reforma durante esse período de transição, vai conseguir conhecer muito melhor a sua margem, descontados os resíduos, os impostos, né, os hidden taxes, e ele vai ter uma margem ali que ele vai poder usar para negociar durante esse período de transição, eventualmente transmitindo um pouco dessa margem para o preço. Então, esse cara, ele vai ganhar espaço. E quem não fizer isso não ganhará, né? Então, eu diria que essa aí é o risco e as oportunidades, eu diria que, no fundo, é um negativo dessa foto aí. A oportunidade é isso, quer dizer, quem hoje se preparar melhor, ainda é tempo, obviamente, né, vai conseguir, a partir do começo do ano que vem, já ter aí uma competitividade muito melhor, ganhar fatia de mercado, só trabalhando com preço. Então, assim, certamente, acho que essa é a oportunidade que nós temos, sem falar, claro, nos ganhos econômicos gerais, né? Quer dizer, o país, passado o que eu estou chamando de purgatório, nós vamos acordar em 2033 um regime muito mais moderno, muito mais alinhado com os padrões hoje do que há de melhor, né, no mundo. Quer dizer, os estudos da reforma foram feitos nesse sentido, né, de ter um IVA de padrão mundial aí, dos países de linha, né, de primeira linha. Então, acho que é nesse sentido. Muito legal, Fábio. E, Fábio, queria saber, na sua visão, quais os erros que uma empresa pode cometer se tratar a reforma tributária apenas como um tema do departamento fiscal? Olha, eu acho que o principal erro que uma empresa pode cometer em tratar isso como um tema do fiscal é principalmente esse erro aí. Tratar isso como sendo uma coisa do fiscal. Não é. Não é uma coisa do fiscal e não é uma coisa só do tributarista, como eu tenho dito, né? Então, assim, estou falando da empresa e do próprio advogado, né? Então, assim, tratar estes erros como sendo coisa do fiscal pode, claro, trazer esses problemas de um desalinhamento de compliance, até a gente já falou, mas eu acho que realmente, em segundo lugar, é não parar para pensar no aspecto que é o principal do lado dos contribuintes, que é o do aspecto estratégico da reforma. É o que muda nas decisões gerenciais, nos modelos de negócio, nos contratos que estão sendo celebrados, desde o mais simples até aqueles mais complexos, né? E é isso. E aí, acho que como decorrência disso, né, tratar isso como um assunto do fiscal, isso passa como sendo uma questão meramente de expediente, sabe assim, putz, preciso emitir a nota agora conforme o modelo novo, tem que parametrizar meu sistema. E aí, enquanto o gestor, vamos dizer, está tomando esse caminho, do Maria vai com as outras ali, ó, deixa aí que depois quando entrar o mercado se ajusta. Ele deixa de conhecer as idiosincrasias dele, de preço, de cadeia, né? Então, acho que o grande erro também nesse momento é não estar fazendo contas. Hoje, quem trata isso como sendo um assunto do fiscal, um assunto do jurídico, não está fazendo contas. E isso pode ter um preço muito grande, eu diria,
em matéria de estratégia e competitividade de negócio no próximo ano, sobretudo, né? No próximo ano em diante, né? Fábio, para concluir, eu queria saber como que você avalia que um advogado deva se comportar diante da reforma e como isso muda o cenário em termos de novas oportunidades. Olha, primeiro que eu tenho sempre a cautela por exemplo, aqui no escritório eu tenho tido essa postura, né, envolver todas as áreas, né. Um erro também, da mesma maneira como o empresário pode errar quando ele não está informado a respeito, eu tenho a percepção de que outras áreas conexas do direito podem errar muito grandemente se elas também não se interessarem pela reforma. Isso não é um assunto de tributarista, pelo prisma da gente, como escritório, assim como não é pelo prisma do empresário um assunto do fiscal, né? Quem trabalha com contratos, no mínimo, tem que entender a lógica da reforma e tem que ter uma ideia de que cláusulas ele pode admitir ou não admitir, ou tem que inserir necessariamente ou não, diante de posição prestador-tomador ou comprador-vendedor. Existem questões de ajustes, de inserção de novas alíquotas de tributos, de quem vai pagar o preço de um eventual acréscimo, porque, querendo ou não, a gente está falando de uma alíquota que se estima que ali em 2033 vai estar na casa dos 28%. Então, quem, por exemplo, for a atitude simplista de simplesmente admitir, por exemplo, não, eu vou admitir o incremento de uma alíquota, considerando que meu cliente, por exemplo, vai ter direito de crédito. Sim, mas quando ele está fazendo isso, ele está encarecendo o produto final dele em 28%, potencialmente, em 2033. Ele não vai conseguir trabalhar. Né? Então, tem que estar compreendendo, ele tem que compreender, no caso do contratualista aí, por exemplo, essa lógica nos contratos, né? Tem a mesma coisa, quem eu já dei até o exemplo, quem trabalha com agro, poxa, mas o cara está na pessoa física, faz sentido, ele vai ser equiparado ou não vai ser equiparado a contribuinte? Faz sentido ele estar numa PJ, e aí numa sociedade que vai ter direito de crédito? Quem ele vai eleger como sendo os fornecedores, né? E essas perguntas setoriais têm que ir sendo feitas. E aí vai, obviamente, envolver o profissional, por exemplo, como eu já disse, de licitações, que vai ter que entender com o cliente dele, na formação ali da proposta, o que ele está considerando, ou pelo menos vai ter que alertar sobre isso, né? Recuperação judicial, idem. Qual é o plano de recuperação? Foi considerado? Não foi? O advogado pode, eventualmente, não fazer as contas, quem não é tributarista, quem não está pensando nisso, mas, pelo menos, ter a condição de aconselhar nesse momento, né? Então, eu vejo que um grande diferencial hoje é mostrar essa proximidade pelo cliente, porque a reforma sendo hoje, talvez, um dos principais pontos da discussão, da pauta de qualquer empresário, eu acho que ganha grandemente o advogado de qualquer área que conseguir hoje sensibilizar o cliente dele em relação aos reflexos que isso tem naquela sub-área, né? O tributarista nem sempre vai conseguir olhar para tudo, mas eu acho que estar próximo disso, para conseguir entender o tipo de valor que a gente gera, é muito importante. Então, essa é uma prática que a gente tem sempre tentado adotar aqui como uma das oportunidades também para outras áreas, né? O cliente, ele precisa de resultados, e muitas vezes, para conseguir enxergar os resultados que ele está querendo atender, e a maneira do direito, né, de vetorizar isso, chegar até isso, é a proximidade. Então, em compreender o momento de reforma, qual é a lógica, né? A gente, claro, ninguém precisa se virar tributarista, mas é preciso que todos tenhamos conhecimento da lógica do sistema novo, e pensar um pouquinho nas implicações que isso pode ter nas suas respectivas práticas, de que maneira se aproximar desses clientes e trazer essas soluções relacionadas a isso. Então, acho que esse é um ponto super importante que pode fazer a diferença nesse momento de transição, que é longo. Põe logo nisso aí, Fábio, mas vai dar tudo certo, a gente vai passar por esse purgatório, né? Chegaremos no paraíso, né? Esperemos. É isso aí, Fábio. Fábio, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato, deixar o pessoal que quiser conversar com você, trocar uma ideia. Claro, temos enfim, eu deixo aí com vocês também depois no LinkedIn, meus contatos, e até o e-mail do escritório, fabio.cura@vitalino. Fiquem à vontade, é uma satisfação. Satisfação é toda nossa, Fábio. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Gabriel. Valeu. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.
BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.